Nos tempos modernos, existe a ideia de que é um pequeno e seleto grupo de pessoas que está encobrindo a verdade do resto da sociedade. Os alienígenas têm visitado a Terra, mas ninguém pode saber disto. Vaticano, 12 de maio de 1003, depois de Cristo. Um dos papas mais polêmicos de todos os tempos, o Papa Silvestre II, encontra-se em seu leito de morte. Ao longo de seus 4 anos como Papa, Silvestre provou ser tanto culto como inovador, tendo promovido o estudo de aritmética e astronomia. Mas havia aqueles que acreditavam que as habilidades científicas do misterioso pontífice foram o resultado dele ter estado em conluio com demônios. Que ele tinha estudado a magia negra. E que ele até tinha construído uma cabeça robótica de onde recebia conhecimento secreto. De acordo com alguns relatos, em seus últimos suspiros, o Papa Silvestre fez uma confissão chocante. Que ele foi envolvido por um demônio mitológico chamado Súcubo. Íncubos e súcubos aparecem com muita frequência nas mitologias antigas até chegarmos ao período medieval. Isso não é um caso isolado. Era uma característica comum da vida naquela época. Nas histórias antigas, o súcubo é um ser demoníaco que assume a forma de uma mulher e seduz os homens humanos. Esse demônio também é capaz de mudar de sexo e tornar-se um íncubo, usando o sêmen retirado de homens para engravidar mulheres mortais. Dizem que íncubos e súcubos aparecem para as pessoas durante a noite. Como se elas estivessem em um pesadelo com paralisia de sono. Elas acordam de um sono profundo e têm plena consciência do que está acontecendo, porém não conseguem se mexer. E essa presença tem uma intenção sexual porque ela tenta um estupro. Histórias de íncubos e súcubos, demônios que aparecem à noite para fazer sexo com pessoas em seus quartos. Muitas vezes você sente medo, mas não consegue resistir e nem fazer nada a respeito. A forma clássica da teoria do íncubo foi feita por São Tomás de Aquino. Em várias de suas obras, ele discute a frase filhos do diabo. Para que um filho do diabo possa nascer, ele tem que, de alguma forma, roubar um sêmen saudável de um homem e injetá-lo em uma mulher. Claramente há entidades por aí que têm o propósito, aparentemente, de fazer sexo com seres humanos para seus próprios fins. Seriam esses predadores sexuais apenas um mito antigo? Ou as lendas poderiam ser baseadas em documentação histórica? Entre 1480 e 1750, uma estimativa de 50 mil execuções das chamadas bruxas ocorreram como parte da Santa Inquisição. Uma guerra implacável travada pela Igreja Católica contra qualquer pessoa que eles vissem se opondo à lei de Deus. As bruxas eram pessoas que eles achavam que estavam envolvidas em uma conspiração satânica para causar a destruição do cristianismo, a decadência do mundo civilizado. De acordo com o Maleus Maleficarum, ou o Martelo das Bruxas, a bruxaria começou quando as mulheres pararam de resistir às investidas dos demônios. As mulheres acusadas de fazer sexo com os demônios foram torturadas até confessarem e revelarem detalhes escabrosos de suas relações sexuais. Se a pessoa fazia sexo com o demônio, se entregava sua alma para o diabo, então ela seria forçada, mesmo contra sua vontade, a matar o gado, a matar e comer bebês, destruir gestações, deixar os homens impotentes e por aí vai.
Muitos desses relatos do período medieval têm semelhanças com uma abdução alienígena de hoje. As pessoas relatam o mesmo tipo de sensação de ter tido algum tipo de encontro sexual. Será que as confissões ouvidas durante a Inquisição e os encontros com os mitológicos Íncubo e Súcubo poderiam estar de fato descrevendo relações sexuais com extraterrestres? Dizem que isso não só acontecia no período medieval, mas que ainda hoje acontece. França, ano 1233 de nossa era. O Papa Gregório IX estabelece a Inquisição. Um grupo de instituições da Igreja Católica Romana incumbido de investigar e impedir heresias. Durante os 500 anos seguintes, a Inquisição se espalhou pela Europa Ocidental. Os suspeitos de bruxaria ou feitiçaria eram interrogados, torturados e executados. A maioria queimados numa fogueira. Inclusos entre os alvos desse brutal e sanguinário expurgo estavam cientistas, curandeiros e os praticantes da chamada magia negra. Houve um tempo na igreja em que qualquer tipo de progresso era considerado uma obra do diabo. Então, as coisas eram feitas em nome de Deus para suprimir novos conhecimentos. A ciência sempre foi reprimida pela igreja por medo de mudança do status quo. Historicamente, a Igreja Católica sempre se sentiu ameaçada pelo conhecimento, especialmente da cura e da medicina. Um exemplo foi a invenção dos óculos. A Igreja ficou enlouquecida com a invenção dos óculos, porque com isso veio a ideia de que o corpo humano era melhorável. Durante a Inquisição, a Igreja Católica fez de tudo para afastar uma série de ideias pagãs da ciência médica, revolucionárias demais na visão dela, que não se coadunavam com a Igreja. Uma das razões de a Igreja lançar a Inquisição foi para eliminar a ligação da pessoa comum com antigos conhecimentos nativos que punham o poder na mão do indivíduo e tiravam o poder das mãos da Igreja. Muito antes do cristianismo já havia curas, e curas absolutamente sobrenaturais, mas as pessoas tinham medo, especialmente os religiosos. Teria sido o ataque da Igreja Católica ao conhecimento científico uma tentativa deliberada de apagar qualquer ligação da humanidade com visitantes de outro mundo? Visitantes cuja simples existência teria questionado o ensinamento fortemente enraizado de que a vida na Terra é a única que há no universo? E terá sido a Inquisição bem-sucedida em destruir séculos de avanço científico e conhecimento médico? Conhecimento que só agora recomeçamos a recuperar? Talvez outras pistas possam ser achadas pelo estudo de um procedimento médico que sobreviveu à Inquisição. Um procedimento praticado há milhares de anos. Alpes Italianos, 19 de setembro de 1991. Aqui, no alto de uma encosta nevada, perto da fronteira austríaca, 2 andarilhos descobriram o corpo mumificado de um homem. Congelado nesse lugar durante estimados 5.000 anos, o corpo, depois apelidado Otzi, foi cuidadosamente examinado e estava tão bem preservado que os cientistas puderam determinar sua idade, como ele morreu e até mesmo o que comeu na sua última refeição. Mas a descoberta mais incrível de todas foram as marcas encontradas nas pernas e nas costas de Otzi. 50 desenhos geométricos que correspondem aos pontos da ciência da acupuntura. A acupuntura é uma modalidade antiga e muito testada de mover energia por uma espécie de sistema de metrô no corpo chamado sistema de meridianos.
com cerca de 1000 pontos de tratamento. Todos os pontos têm nomes e muitos fazem referência às estrelas e coisas interessantes que não têm relação com o corpo. A acupuntura, terapia médica que objetiva a energia que os praticantes creem fluir pelo corpo humano, sempre se acreditou tivesse sido desenvolvida na China há cerca de 3.000 anos. As tatuagens achadas na pele dessa múmia da Idade do Bronze sugerem que a acupuntura não era praticada só na Europa e que era praticada séculos mais cedo do que arqueólogos e historiadores achavam possível. Mas como? Talvez a resposta possa ser achada examinando os antigos livros chineses de medicina, chamados Wangdi Neijing, o texto mais antigo que se conhece que descreve em detalhes a acupuntura. O primeiro livro médico escrito há 2.500 anos se chama Wangdi Neijing, Medicina Clássica do Imperador Amarelo. O livro contém todo o sistema e fala de canais e meridianos e de metodologias de tratamento e estratégias. Segundo a mitologia chinesa, um dos primeiros praticantes de acupuntura foi um médico chamado Bian Ke, muitas vezes representado por um pássaro com cabeça humana. Bian Ke é um exemplo lendário de curandeiro que usava de meios sobrenaturais para conseguir realizar seus tratamentos. Aparentemente, ele consumia algumas ervas e, uma vez que ingeria as substâncias, sejam quais fossem, parece que ele podia ver através de paredes e dentro do corpo humano, como uma tomografia ou uma ressonância. A ele creditaram o duplo transplante de coração entre um imperador e uma outra pessoa, de quem ele trocou os corações. E aí você se pergunta, é claro, de onde tiraram esse tipo de ideia? Bian Ke é outro ser extraordinário, descrito como meio humano e meio pássaro. Isso coloca sua figura com Tote e outras divindades também meio humanas e meio pássaros, que deram à humanidade um conhecimento incrível, especialmente em medicina e transformação humana. Seria só coincidência o curandeiro chinês meio homem, meio pássaro, conhecido como Bian Ke, se parecer tanto com a antiga divindade egípcia Thoth, quanto com o deus indiano Dhanvantari? Ou seria possível que os deuses antigos fossem seres extraterrestres, de posse de conhecimentos médicos muito avançados? Eu acredito que a acupuntura é uma ciência que veio dos deuses e que foi dada aos nossos ancestrais. Então, apesar de nós acharmos que a acupuntura esteja ligada a uma cultura específica, eu acho que essa informação no passado foi algo que existiu na humanidade inteira. A medicina sempre teve uma origem divina, o que significa dizer que algum tipo de divindade desceu do céu e deu sua sabedoria de curar pessoas para aquelas culturas em particular. Senão, por que as culturas do mundo inteiro diriam exatamente a mesma coisa? Que o conhecimento foi transmitido a eles por alguém que desceu do céu. Seres extraterrestres realmente deram aos homens primitivos sabedoria médica muito avançada sobre como curar o corpo humano? Sabedoria que, com exceção da acupuntura, foi perdida ao longo dos séculos. Talvez a prova possa ser achada não em inscrições nas paredes de um túmulo ou nas palavras de antigos documentos, mas em um lugar mais improvável: nas células do corpo humano. Em 2003, pesquisadores do governo americano anunciaram que tinham completado um dos projetos científicos mais monumentais e importantes da história humana. Após 13 anos de trabalho, eles tinham identificado e mapeado os mais de 20.000 genes do genoma humano, dando aos cientistas uma nova visão do perfil genético da espécie humana.
O que não sabemos dos humanos em termos de evolução genética é o que não sabemos de genética como um todo. Por exemplo, não conhecemos a base genética do pensamento, não conhecemos a memória, não temos a menor ideia de como mudanças ocorreram para fazer evoluir o cérebro humano até a funcionalidade que ele tem hoje. Mas pode esse mapeamento resolver o mistério da evolução humana? Ou ajudar a explicar por que os humanos, não como as outras espécies vivas, podem pensar, raciocinar e ter o poder da palavra? Ou porque pode criar arte, música e gastar tempo contemplando as razões de sua própria existência? Foi há mais ou menos 40 mil anos que se deu uma mudança radical no comportamento humano. Nossa estratégia de caça melhorou. Nossas ferramentas e armas melhoraram. Foi como se ligassem o botão de alguma faculdade represada do cérebro e da imaginação humana. Será possível que a repentina evolução humana, de animal primitivo a ser consciente, se deva a intervenções extraterrestres? O nosso DNA foi artificialmente mudado por extraterrestres. E podemos ver que foi exatamente o que aconteceu, porque, de repente, demos um gigantesco salto intelectual e, de repente, nos tornamos Homo sapiens sapiens. Foi nessa época que a primeira engenharia genética extraterrestre aconteceu. E, de certa forma, foi o primeiro passo na criação do ser humano moderno, como o conhecemos. Teriam extraterrestres alterado deliberadamente o DNA do Homo sapiens? E se for assim, também deram ao homem o conhecimento de como manter seu corpo e se curar? Conhecimento que só estamos redescobrindo agora. Tem uma forte predominância no mundo inteiro da procedência divina na prática da medicina, de que os deuses quiseram nos ajudar a viver felizes por mais tempo e melhor, e que trouxeram sua melhor tecnologia e seus melhores ensinamentos para tornar as curas possíveis. Há algum cirurgião por aí que acorda um dia dizendo que vai fazer uma operação? É claro que não. Todo cirurgião teve de receber um longo e sofisticado treinamento e muita instrução. Sabemos que nossos ancestrais nos disseram que a sabedoria médica foi dada a eles por ninguém mais, ninguém menos do que os próprios deuses. São conhecimentos e informações que excedem as capacidades humanas. E isso simplesmente faz parte de uma rede maior, uma rede de curadores divinos que permitem que essas capacidades sejam usadas para cirurgias, para diagnósticos e para propósitos de cura. Os curadores ficam entre nós e os deuses e são capazes de aplicar a informação divina quando se trata de medicina para propósitos muito nobres no planeta Terra. Terão os antigos alienígenas alterado nosso DNA para nos tornar melhores, mais inteligentes e talvez mais como eles? Vamos ficar finalmente cara a cara com nossos ancestrais celestes. Relatos atuais de encontros sexuais com alienígenas nos levam a 1957, quando um fazendeiro brasileiro alegou que foi levado a bordo de uma nave e que foi coagido a ter relações sexuais com uma mulher loira, de aparência estranha, com olhos grandes. Um dos mais famosos e mais recentes relatos modernos de abdução extraterrestre é o caso de 1957 de Antônio Vilas Boas, no Brasil. Ele afirmou que um disco voador pousou na fazenda dele, num lugar remoto, e ele foi levado a bordo. E, enquanto estava lá, ele teve um encontro sexual com uma mulher extraterrestre.
Esse é um dos primeiros casos de abdução e o mais interessante, pois precedeu todos os outros e só ficou conhecido anos depois. Então não se pode dizer que Antônio Vilas-Boas teve essas ideias lendo histórias sensacionalistas. Alguns anos mais tarde, em 1961, Betty e Barney Hill de Lancaster, New Hampshire, relataram um incidente de abdução famoso, onde eles foram colocados nus em mesas de exames e receberam sondas do que eles descreveram como alienígenas cinzentos, que extraíram amostras de óvulos e de esperma. Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo: peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu, pessoalmente, acho que muitas histórias de abduções são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Mas, ao mesmo tempo, sugerir que todas essas histórias sejam uma farsa é demais. O que nós estamos vendo é uma clara relação entre relatos de abdução extraterrestre dos dias de hoje e o que nós de fato vemos no período medieval. Há semelhanças notáveis nessas histórias. E os produtos dessa união sexual parecem ser usados para um programa de cruzamento genético. Seriam esses incidentes, junto com as histórias dos íncubos e súcubos do período medieval, de fato encontros com seres extraterrestres? Se for verdade, seriam apenas os atos de alienígenas sem princípios, similares às histórias antigas dos anjos caídos? Ou isso pode ser parte de algum plano maior? Talvez a resposta possa ser encontrada nas histórias de bebês em gestação que desaparecem misteriosamente do ventre. Sydney, Austrália, julho de 1992. Peter Curry acorda e se percebe paralisado e incapaz de falar, mas plenamente consciente. Ele sente um peso pressionando e conforme seus olhos se ajustam à escuridão, ele percebe uma mulher com características muito estranhas em cima de seu corpo. Foi o maior choque da minha vida, porque bem em cima de mim havia uma mulher loira. Ela tinha uma cor branca leitosa. Seus olhos eram provavelmente 2, 3 vezes maiores do que os olhos humanos. Ela tinha maçãs do rosto salientes e um rosto estreito que acabava em um queixo pontudo. E do outro lado da cama, na ponta da cama, havia outra mulher. Uma mulher de aparência asiática. Então ela, a mulher loira, toca em seu estômago e aponta para o céu. As visitantes então desaparecem, mas não sem deixar para trás uma prova de que elas estiveram lá. Um fio de cabelo loiro. Curry levou essa prova para um laboratório de genealogia independente, onde o bioquímico Urs Drill submeteu o cabelo à análise de DNA. Os resultados não foram o que ele esperava. Foi muito incomum porque o cabelo da maioria das pessoas é loiro, castanho ou preto. E esse era oticamente claro como uma linha de pesca de nylon. Não há ninguém na Terra que tenha o cabelo oticamente claro. Normalmente um fio de cabelo humano tem somente um tipo de DNA. Em uma parte do DNA do cabelo temos uma linhagem chinesa muito rara, cerca de 0,1% de etnia chinesa. E depois na outra parte nós temos uma linhagem celta de olhos azuis e pele clara. Isso mostra autenticamente que é um DNA incomum que é bastante raro, que Peter não podia ter achado no quarto ou na rua. A amostra de cabelo de Peter Curry rendeu resultados de DNA muito incomuns que simplesmente não são fáceis de explicar com sequências de DNA normais e convencionais humanas. Não podemos de fato ficar descartando tudo como uma espécie de fantasia da mente ou fantasia sexual. E apesar disso não provar com certeza que foi uma alienígena, porque só temos uma amostra de cabelo, isso no mínimo prova que estamos lidando com algo bastante incomum.
Quando vemos a prova do DNA de um cabelo, que não corresponde com o que seria esperado, um antigo DNA gaulês misturado com um DNA chinês e cabelo loiro, as linhas da história não combinam, a menos que comecemos a pensar na ideia de abdução. E cruzamento genético acontecendo há milhares de anos, voltando para o início da nossa história. Será que a sequência de DNA incomum encontrada na amostra de cabelo é uma prova de que Peter Curry realmente teve um encontro com seres de outro mundo? E se for verdade, o que eles querem? Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo e estão tendo relações sexuais com os seres humanos. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Será que há outra coisa mais hedionda por trás de tudo isso? Que é... vamos acabar com os terráqueos e então trazer essa nova raça que podemos controlar? Na minha opinião pessoal, estamos vendo extraterrestres cruzando com os seres humanos como parte de uma troca entre famílias que existem há muito tempo. A família humana vai muito além da vida na Terra. Seres humanos extraterrestres podem estar vindo aqui para reabastecer seu suprimento de genética. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte para eles. Quando me perguntam se existe um propósito sexual alienígena ou se existe alguma coisa que possamos fazer para detê-los, bom, se esse propósito realmente existe, eu tenho más notícias para você. Não podemos fazer nada. Será que os extraterrestres estão realmente cruzando com os humanos para realizar um propósito alienígena secreto? Será que eles estão melhorando nossa composição genética? Ou eles estão fazendo experiências com o nosso DNA para um dia nos substituírem por uma raça humana superior? Talvez um dia a gente descubra que uma invasão alienígena vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Uma que está ocorrendo dentro de nossos próprios corpos. Centro do Arizona. A Floresta Nacional Apache State Reefs, 5 de novembro de 1975. Às 6:30 da manhã, uma luz brilhante de repente aparece no céu no centro das montanhas do Arizona. 6 trabalhadores do Serviço de Floresta americano estão indo para casa após um dia de trabalho e viram um grande disco prateado andando pelo céu. Era liso como vidro, mas brilhava e refletia ao mesmo tempo. Tinha uma aparência poderosa e era simplesmente incrível. O raio de energia me atingiu. Eu senti como se tivesse sido atingido por algo real. Como uma explosão física, mas sentido como se fosse um tipo de choque elétrico ao mesmo tempo. Walton basicamente foi tomado por essa luz que cegava. A equipe saiu rapidamente da área e daí pensamos que é melhor a gente voltar. Sabe, tínhamos que pegar Travis. Voltamos e eu não sei o que era esse objeto, mas tinha ido embora e ele também tinha sumido. De acordo com Travis Walton, o misterioso raio de luz deixou-o inconsciente. E quando ele acordou, ele estava em uma sala cercado por seres estranhos. Eu estava olhando direto para o rosto dessa criatura. Essas pequenas criaturas eram humanoides, mas tão diferente dos humanos que era aterrador. E eu dei um pulo. Era horrível. Era como se eles olhassem dentro de mim.
As equipes procuraram em todos os lugares pelo trabalhador desaparecido. Mas só depois de 5 dias, Walton reapareceu numa cidade vizinha. Eu estava deitado, com o rosto virado para o chão, lá fora, no escuro, e havia uma luz acima de mim. E eu vi a parte inferior de uma nave se fechando no céu. Homem do Arizona desaparece em um raio de luz. Quando os detalhes do contato imediato de Travis Walton foram revelados às autoridades, eles disseram que o desaparecimento do jovem homem seria devido a uma possível brincadeira. Mas os pesquisadores dizem que o caso de Travis Walton é uma das histórias de abdução mais características já registradas. Histórias sobre encontros com alienígenas, abduções em diferentes regiões são tão antigas quanto a espécie humana. Uma coisa enigmática já acontecia conosco e com os nossos ancestrais. E quando vemos relatos de abduções modernas, descobrimos que eles são parecidos. Washington, D.C., dezembro de 1969. O governo dos Estados Unidos encerra abruptamente o projeto Blue Book, uma investigação da Força Aérea sobre a visão de OVNIs e contatos com extraterrestres. Embora mais de 12 mil relatos tivessem sido investigados, no espaço de 20 anos, o governo concluiu publicamente que a maioria dos casos foi confundida com fenômenos naturais. Mas dentro da organização, o astrônomo J. Allen Hynek, do projeto Blue Book, tinha criado um sistema de classificação de dados que ele acreditava fornecer evidências científicas sobre encontros alienígenas. 19 de setembro de 1961. De acordo com notícias, Betty e Barney Hill estavam dirigindo por New Hampshire tarde da noite quando um grande disco voador rapidamente se aproximou e ficou pairando acima de seu carro. O casal viu silhuetas estranhas através das janelas da nave. E misteriosamente, os dois reportaram perda de memória das 2 horas imediatamente seguintes ao encontro. Ninguém sabe até hoje o que a Betty e o Barney Hill viram. Mas os detalhes desse caso lembram várias outras versões de abdução por extraterrestres. Eu falo abdução por ETs por causa de alguns dados relatados, como perder a noção do tempo, ver seres que saíram de uma nave e ter interagido com eles, sabendo que não eram humanos. Depois, em sessões de hipnose, eles lembraram que foram tirados do carro e levados a bordo da nave. Foi uma abdução legítima. E a Betty implorou para os seres que a levaram que não a machucassem quando a deitaram numa mesa e fizeram experimentos nela. Chegaram a inserir uma agulha na barriga dela. O Barney contou que retiraram amostras da sua pele e até colheram seu esperma. Os Hills foram o primeiro caso documentado de abdução por alienígenas da era moderna. Mas não foi o último. Desde os anos 60, houve muitos outros relatos similares, incluindo o de Kim Carlsberg, uma fotógrafa que em 1988 alegou ter sido abduzida por alienígenas Grey no meio da noite. Eu morava em frente à praia, em Pacific Palisades. Eu andei até a janela e vi uma luz no horizonte que nunca tinha visto antes. Morei perto da praia a vida inteira e sabia que não era um barco, que não era uma estrela. Fiquei olhando para a nave e quando eu percebi, ela foi bem rápido para o meio das estrelas e desapareceu. Aí eu fui para a cama, como sempre. Mas acordei no meio da noite e percebi que não estava mais na minha cama. Eu estava nua e estava paralisada. Os seres que eu vi tinham cerca de 1,10 m. Eles estavam nus, eram meio brancos. Não eram cinza, tinham cabeças enormes, olhos pretos enormes e corpos bem pequenos. Existem muitas histórias de Greys levando humanos para suas espaçonaves e até de inseminações com material reprodutivo alienígena.
Mulheres dizem que conceberam bebês híbridos de humanos com ETs e que tiveram os fetos removidos de seus corpos para que eles se desenvolvessem em naves alienígenas. Em alguns casos, elas dizem que voltaram até a nave e conseguiram ver esse bebê híbrido. Eu fui usada para extração de DNA. Fizeram crianças híbridas, com meus óvulos combinando com o DNA deles e o esperma deles. Eu recebi um implante de um feto alienígena e eles deixaram o feto no meu corpo por alguns meses. Depois me levaram de novo e removeram o feto. Aquilo foi horrível, foi assustador. Não é possível ter tanta gente dizendo que foi abduzida e não existir alguma possibilidade de verdade nisso. Eu acho que está acontecendo. Não sei se esses ETs têm algum programa de hibridização, se estão pensando que trazer esses híbridos para o nosso planeta algum dia, quando o ambiente mudar. Mas, na minha opinião, alguma coisa muito estranha aconteceu com as pessoas que alegam que foram abduzidas. Existe uma superabundância de testemunhos de várias pessoas que dizem que lembram desse tipo de criatura e de terem sido levadas por elas. Seria o ser humano realmente o produto de uma manipulação genética feita por visitantes extraterrestres? E foram nossos ancestrais algum tipo de criatura híbrida, humanoide, reptiliana? Eugene, Oregon, 1982. Wes Penry acordou em seu quarto se sentindo paralisado e completamente gelado. Ele viu o que descreveu como uma criatura horrível dentro do quarto. Verde, sem cabelos, extremamente musculosa e com olhos vermelhos flamejantes. Wes ficou aterrorizado até que a criatura desaparecesse do seu quarto. No começo dos anos 80, eu reparei que houve relatos que surgiam de pessoas que alegavam ter tido contato não apenas com seres baixinhos e cinzentos ou com loiros nórdicos dos anos 50. Esses seres eram bem diferentes. Esses eram seres humanoides reptilianos, ou seja, seres humanoides que tinham a fisiologia de réptil em sua aparência externa. E eles começaram a aparecer em algumas sombras, em alguns dos casos mais confiáveis que eu estava investigando. Eu conheço vários casos em que a pessoa acordou no meio da noite, meio que congelada na cama, incapaz de se mexer, vendo essas criaturas de mais de 2 metros de altura, de aspecto reptiliano, pairando sobre a cama. E cada uma das pessoas que deu esse relato teve a sensação de completo pavor, de ódio. Agora, você pode, eu acho, argumentar que a pessoa fica tão apavorada que ela deduz que os répteis são hostis. Esse é um ângulo interessante de se observar. Talvez eles só parecessem bravos, parecessem amedrontadores, e a pessoa presumiu que de fato eles fossem, mas talvez não. É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Então isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres. Eles estão aqui para observar sua criação. Washington, D.C., 1900.